Começa agora. Qualiplay Entrevista. Por mais improvável que possa parecer, aconteceu. Nem o amigão da vizinhança, integrante dos Vingadores, aguentou as redes sociais. Tom Holland, ator britânico intérprete do Homem-Aranha nos cinemas, decidiu se afastar das redes sociais para cuidar da saúde mental. O caso de Holland é simbólico por ser um rapaz de 26 anos, rico e idolatrado mundialmente. E aí, as redes sociais têm todo esse poder mesmo? Para responder a essa e outras perguntas, eu converso agora com a doutora Eduarda Neidel. Ela é doutora em psicologia clínica e especialista em terapia cognitivo-comportamental. Doutora Eduarda, é um prazer recebê-la aqui na Rádio Qualiplay. Tudo bem? Olá, Mário. Tudo bem? Obrigada aí pela oportunidade de falar sobre esse assunto tão importante. Doutora, as redes sociais são inimigas da saúde mental? Elas foram feitas para serem viciantes. E a gente pode até pensar que os mesmos mecanismos de recompensa que ativam os nossos neurotransmissores, quando a gente tem a possibilidade de ganhar um prêmio ou receber um elogio, estão ali presentes. Então, por isso que é tão difícil parar de olhar tudo que elas apresentam para a gente. Dependendo da rede social, ela direciona o que a gente vê, seja pelas nossas preferências ou pelos posts patrocinados, e a pessoa simplesmente não consegue se dissociar daquilo. Ela não consegue perceber a passagem do tempo. Até o próprio celular tem uma ferramenta que mostra quanto tempo foi passado nos aplicativos, e quando você olha para aquilo, você pode até tomar um choque de ver quanto tempo do teu dia, da tua semana, você passou olhando para bichinhos fofinhos, para receitas que você nunca vai fazer, para locais que você nem tem interesse de ir. É claro que a gente também não pode colocar as redes sociais 100% como vilãs, porque elas facilitam muito o contato com outras pessoas, possibilitam encontros e trocas de informação. E durante a pandemia, elas tiveram um papel fundamental aproximando aqueles que estavam realmente distantes da gente, né? Sejam em casa ou até em hospitais, aproximando o familiar com a pessoa doente. Então, eu colocaria 50-50, né? Tudo vai depender da maneira como a gente vai utilizar essa rede social. Doutora Eduarda, os jovens são mais suscetíveis a esse tipo de problema ou o problema já atingiu todas as classes etárias e sociais? De uma maneira geral, os jovens, eles realmente são os mais prejudicados com o uso excessivo das redes sociais, principalmente porque são eles que utilizam muito mais, mas nada impede que pessoas de outras faixas etárias também sofram com essa exposição. Até porque os impactos psicológicos negativos consequentes desse uso excessivo podem ser causados por conta de questões específicas, individuais e anteriores daquele usuário. Pessoas que têm uma tendência maior a se comparar com outras, com certeza vão ter uma autopercepção muito pior no momento em que elas vislumbrarem um usuário, um amigo, ou até mesmo um desconhecido vivendo coisas que elas não estão vivendo. Na época da pandemia, a gente falou muito sobre o medo de ficar de fora, né? Então, seria um sentimento de insatisfação de estar perdendo oportunidades, saídas, experiências, enquanto os outros estão vivendo. Eu não especificaria uma classe social ou uma classe etária, mas sim personalidades, maneiras de ver e viver a vida, e isso sim que acaba permitindo uma maior suscetibilidade a esse problema. O Tom Holland diz que as redes sociais são muito estimulantes e o deixam muito acelerado. E também que, quando ele lê algo sobre si próprio, fica impossível parar de procurar mais coisas em um movimento muito parecido com um espiral. Isso é um sinal da gravidade do caso, doutora? Com certeza. Eu já li entrevista de alguns artistas dizendo que não buscam o nome deles na internet, que não tem perfil pessoal nas redes sociais, ou quando tem, esse perfil é fechado só para pessoas que eles escolhem, ou então que uma outra pessoa da equipe que posta alguma coisa relacionada à profissão. E isso faz muito sentido, porque isso é se preservar. Tem gente que aguenta ouvir uma crítica, tenha ela fundamento ou não,
mas outros não vão conseguir ignorar aquilo e seguir em frente. E isso não é algo exclusivo de pessoas famosas. Anônimos também podem sofrer vendo coisas íntimas sendo expostas ou simplesmente uma opinião que não foi, de uma maneira geral, aceita. A gente precisa respeitar os nossos próprios limites e se colocar em primeiro lugar nesse sentido. Ver até onde a gente consegue ir e o que a gente consegue aceitar. Doutora Eduarda, como a pessoa consegue identificar que está exagerando e que é hora de se desligar do mundo digital? Bom, percebendo o valor que ela dá ao que ela está visualizando nas redes sociais. Elas costumam mostrar só coisas boas, momentos felizes, conquistas. Dificilmente alguém posta fotos nas redes sociais de momentos ruins ou pesados, a não ser que seja para conseguir alguma visualização, uma curtida. Então, se o que a gente vê nessas redes nos traz mais sentimentos negativos do que positivos, mais tristeza do que alegria, mais incômodo do que satisfação, tá na hora da gente repensar qual é o sentido de continuar ali. Tomar controle do tempo e dos estímulos que a gente está recebendo, porque cada vez mais isso vai se tornar um ciclo vicioso. A gente precisa prestar atenção em como o nosso corpo responde ao que está sendo apresentado a ele. Quais são os outros problemas que podem vir junto com esse que o Tom Holland vem enfrentando? A pessoa ela pode se sentir desanimada com a própria vida e com as experiências que ela está vivendo. Ela pode se sentir desestimulada a realizar alguma coisa que antes era uma prioridade ou um sonho, simplesmente porque aquelas pessoas a quem ela segue não se interessam, não falam sobre aquilo. Inveja das experiências dos outros, uma insatisfação com o próprio corpo, gerando uma sensação de inferioridade por não conseguir chegar até o corpo daquela blogueira ou do atleta, que acaba expondo a sua rotina no dia a dia. Isso gera uma ansiedade muito grande de querer fazer tudo ao mesmo tempo e acabar não fazendo nada. Depressão também, porque nunca a nossa vida vai ser exatamente igual a de uma outra pessoa, principalmente se a gente não tiver consciência das diferenças de oportunidade, de profissão, de estilo de vida, né, daquelas pessoas a quem a gente segue. Quanto mais próximo da nossa realidade, melhor. A gente vai ter uma comparação, se a gente não conseguir eliminar, né, e se comparar com o outro, é muito mais justa. Certo. Doutor, algumas autoridades americanas afirmam que nós estamos frente a uma devastadora crise de saúde mental entre os jovens. O que o futuro reserva a essas pessoas caso não haja uma correção nesse comportamento? Provavelmente pessoas ansiosas, depressivas, solitárias, com uma baixa qualidade de sono, influenciando a cognição, uma baixa autoestima e muita dificuldade de se relacionar fora das redes. Se a gente direcionar tudo para o online, como é que vai ficar a nossa vida offline? A pessoa ela precisa ter uma consciência clara de que nas redes as outras pessoas buscam alterar o que não consideram satisfatório na vida real. Elas podem ser ou ter o que quiserem, mesmo que seja só por uma foto ou por um vídeo. Então, vale a pena a gente almejar isso sem saber se aquilo faz a pessoa feliz? Sem saber se aquilo faz a gente feliz? Né? Se eu preciso ser ou ter aquilo? O autoconhecimento é essencial e a gente precisa buscar a todo custo. Doutora, já que a gente está falando do tema, a senhora gostaria de deixar suas redes sociais, caso haja dúvida de algum corretor ou corretora que esteja nos ouvindo, alguém que queira entrar em contato com você, alguém que acha que esteja exagerando ou que tem um filho com problemas de exagero nas redes sociais, que um endereço, uma rede social aí que o pessoal possa manter contato com você? Claro, a gente fala muito disso, mas infelizmente a gente precisa estar nesse meio para trocar informações, para ajudar outras pessoas também. Meu Instagram é psi_eduarda_naidel. Lá eu falo sobre questões gerais, né, de saúde mental, de coisas para beneficiar, né, a nossa saúde de uma maneira geral. E eu também tenho o @mentesenior, que é específico para o atendimento de pessoas da terceira idade. Então a gente fala sobre saúde mental voltada
para a terceira idade. E colocando meu nome no Google, vocês conseguem encontrar trabalhos, muita informação. No YouTube também tem vídeos esclarecedores relacionados à saúde mental de uma maneira geral e também relacionado à terceira idade. Eu conversei com a doutora Eduarda Naidel, doutora em psicologia clínica e especialista em terapia cognitivo-comportamental. Doutora, eu agradeço demais a sua participação, seus esclarecimentos a nós e a todos os nossos ouvintes. Doutora, até a próxima. Muito obrigado mais uma vez. Até, tchau, tchau. Você ouviu Quali Play Entrevista, aqui na Quali Play.